Então, eu tenho aqui, detalhadamente, vou descrever. O primeiro é a planilha orçamentária. Eu tenho o segundo, composição de custo unitário, que são os custos unitários de cada serviço desse. Eu tenho aqui, ó, os encargos sociais. Detalhe importante, os encargos mudam de acordo com o regime de execução da sua empresa, se ela é optante do Simples Nacional ou não, se ela é ou não desonerada, tá? E onde eu encontro esses valores? O próprio Sinap, ele disponibiliza os encargos de cada estado. Geralmente, os encargos aqui, para quem é horista, ficam em torno de 117%. Ou seja, se a hora do meu pedreiro custa R$10, quando eu acrescento os encargos, ela vai passar a ser 10 mais 11,70 de encargos. Ou seja, o valor com encargos sociais era R$ 21,70 da hora desse pedreiro. Aí na hora que eu fosse multiplicar pelo aquele coeficiente que é o 0,5, eu usaria 0,5 disso aqui. Que no caso me daria aqui, ó, 10,90 não, 10,90 daria 21,80, 10,85 centavos. Esse seria o custo unitário com encargos complementares do meu profissional. Então, eu teria os encargos sociais. Além dos encargos sociais, dentro do meu orçamento detalhado, eu tenho que fazer uma composição do BDI, ó. Muita gente erra isso aqui, ó. BDI, bonificação e despesas indiretas. Dentro desse BDI, Karina, eu tenho aqui lucro, PIS, COFINS, seguro. Eu tenho uma série de elementos que fazem parte desse BDI. E quando eu estou trabalhando de uma forma detalhada, participar de uma concorrência, de uma licitação ou de um orçamento para uma empresa privada, um órgão público, eu tenho que colocar a decomposição desse BDI. Como que eu cheguei nesse valor? Lembrando que o BDI ele é individual de cada empresa. Se eu estou trabalhando com órgão pública, eu tenho o acórdão 2622 do TCU. Tá? Que ele me dá uma base de valores, intervalos e o valor mínimo e máximo de cada faixa do BDI. Então, eu tenho aqui a planilha orçamentária, tá? Para poder ter a planilha orçamentária certinha, eu já tenho que ter os valores unitários, dizendo, minha alvenaria custa R$10. Como é que eu cheguei nesses valores? Baseado na composição de custo unitário, que pode ser utilizado de acordo com o Sinap, TCPO, base própria, enfim, eu tenho que tirar os valores de algum lugar. Ninguém chuta. Quanto custa um reboco? Não existe você dizer que o reboco é R$50 sem ter base. E a base está aqui na composição unitária. Terceiro, eu tenho que ter os encargos, sabendo quanto eu vou pagar de encargo complementar, FGTS, INSS, dos meus funcionários. E quarto, eu tenho que ter o BDI, que é onde está embutido todos os meus impostos, os lucros, a garantia e o risco da minha empresa. Tá? Existe uma série de elementos que fazem parte do BDI. Felipe, então é isso aqui que faz o orçamento? Não, não é só isso. Ainda tem o quinto elemento, que está aqui de vermelho, que as pessoas esquecem. É o cronograma físico e financeiro. O que é o cronograma físico e financeiro? É exatamente a forma de desembolso. Imagina só você me perguntar, Felipe, quanto custa para fazer minha casa? Velho, R$200 mil. Poxa, não tenho como pagar R$200 mil, eu não tenho 200 mil. Só que você vai na Casas Bahia e diz, olha, quanto é a sua casa? Sua casa vai custar 24 parcelas de aproximadamente X reais. O que é isso aqui? É como o cara que vai pagar, ele vai se programar para pagar. Não é simplesmente o valor do orçamento, mas é a forma de pagamento. É uma previsão financeira de como vai ser executada aquela obra. Eu pego o valor do orçamento e divido em intervalos. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, por exemplo, e digo quanto vai custar em percentual daquele valor, daquela obra. Quanto vou receber por mês? Por exemplo, 25%. Aqui já me custou mais 20, aqui veio mais 25. E aqui veio 35. É eu saber que essa obra custa R$100 mil, mas no primeiro mês eu vou ter que pagar 25 mil. No segundo mês eu vou ter que pagar mais 20 mil. Saber quanto que eu vou desembolsar de acordo com o avanço físico da obra. Então, todos esses elementos aqui são os elementos bases de um orçamento técnico e detalhado. Karina,
Quer dizer que é só isso? Isso aqui é o básico. Você pode acrescentar coisas a mais. Uma coisa que é importantíssima estar acrescentada aqui, a memória de cálculo. Como que você chegou nos valores? Tem lá no seu orçamento que você vai ter uma área de 500 metros quadrados de alvenaria. Mas baseado em quê? Como é que chegou nesse valor aqui? É a memória de cálculo, que é o sexto elemento, tá? Então tá aqui, o quinto elemento, o cronograma. Eu vou botar aqui embaixo que está desorganizado o 6, que é o memória de cálculo. Felipe, por que eu preciso ter essa memória de cálculo? Eu fiz esse orçamento hoje. Eu fui auditado pelo Tribunal de Contas da União daqui a 5 anos. Você acha mesmo que eu vou lembrar como que eu cheguei nesses valores aqui? Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Imagina lembrar como que eu cheguei nesses valores. Eu tenho a necessidade de ter uma memória de cálculo para que qualquer outro profissional, qualquer outro engenheiro consiga analisar aqueles valores e entender como que eu cheguei neles, tá? Opa, eu tenho um recado importante para você que é engenheiro e quer viver de obras, quer ter obras como essa aqui e viver da construção civil, exercendo a tua tão sonhada profissão. No dia 16, 18 e 20 de agosto vai estar acontecendo o workshop Obras Lucrativas, o caminho que vai te levar do zero a viver de obras de construção civil. Mesmo que você seja recém-formado e mesmo que você não tenha experiência, tudo que você tem que fazer é clicar aqui na tela, procurar o link e se cadastrar para que você tenha acesso às aulas. Totalmente online e totalmente gratuito. Clica na tela, aguardo você lá.